tecnologia, inteligência artificial, sei lá. Um treinamento, vamos lá, mas não precisa tecnologia, não. Tecnologia aqui é de como vai chegar lá, vai chegar lá. Você está todo tecnológico, Wilson. Você está todo tecnológico. Mas assim, vou contar para vocês. Quem identifica essa blusa que eu estou aqui? Alguém identifica? Conta para mim. Põe a blusa para trás. Vai um pouco para trás. Vamos lá. Eu com uniforme, eu estou com o uniforme de uma das casas de Hogwarts, né? Eu estou com o uniforme da Sancerina, gravatinha da Sancerina, símbolo da Sancerina. Eu não sei se vocês já ouviram falar ou se conhecem, mas Sancerina é uma das casas lá do mundo do Harry Potter. Né? Tem várias casas, tem Grifinória, tem Lufa-Lufa, tem Corvinal, e eu estou vestido justamente aí com a Sancerina. Mas eu vou contar isso para vocês daqui a pouco. Daqui a pouco eu dou mais algumas dicas e por que eu estou fazendo isso de alguma forma. Mas vamos lá. Para a gente começar, eu vou pedir a ajuda de vocês para que, num primeiro momento, a gente fique com o microfone fechado, ok? Se alguém tiver desafio para fechar o microfone, eu ajudo a fechar daqui, mas se não, eu vou pedir para vocês ficarem com o microfone fechado, para que a gente não tenha os retornos, e em vários momentos eu vou pedir e solicitar a interação de vocês, e aí sim a gente abre o microfone e interage. Pode ser assim? Estamos combinados assim? Então, beleza. Bom, vou ensinar a vocês algumas coisas já desde o início, antes da gente colocar algumas regras do jogo, mas vamos lá. Pessoal, no Meeting, a gente tem a possibilidade de usar reações. Não sei se vocês já viram, tem umas carinhas aí. Tem a ideia de eu levantar a mão, tem a ideia de eu abaixar a mão. Tem também as reações. Cliquem na carinha, vê se vocês clicam. No telefone, se você tiver uma carinha embaixo, vê se você consegue clicar na carinha. Aí você vai ter sinal de joinha, sinal de mão, sinal de sorriso. Eu estou colocando eles na minha tela aqui, tá vendo? E esse aqui não foi legal. Então, experimentem aí os sinais e as reações. E aí a gente vai brincar com essas reações em alguns momentos também. Mas beleza, vamos lá. Quantos de vocês aqui gostaria de ter de alguma forma, né, ganhar dinheiro, de alguma forma ser bem remunerado, treinando pessoas, ensinando pessoas a fazerem algo especial, ajudando essas pessoas a fazerem da sua vida melhor do que ela é? Quantos de vocês gostaria disso? E aí eu vou pedir, quem gostaria, vai fazer esse sinalzinho que eu vou botar na tela aqui, ó, estou botando vários. Quantos de vocês gostaria de ser bem remunerado, mas muito bem remunerado mesmo, treinando pessoas e fazendo diferença na vida de pessoas? Então, de alguma forma, isso que a gente vai falar aqui. Como ganhar muito dinheiro treinando pessoas. E ainda bem, muito ainda bem, que antes de mim teve a Simone, né, falando sobre a questão financeira, sobre a educação financeira, e ela falou algumas coisas interessantes lá, sobre crença, sobre a forma que a gente lida com o dinheiro. E quando eu coloco um título como esse aqui, algumas pessoas se assustam. Como assim? Aliás, esse título era até um pouquinho diferente desse, era Como Ficar Rico Treinando Pessoas. E eu vou contar para vocês que é possível e que é maravilhoso. Porque imagina você fazer o que você ama fazer, você ajudar pessoas com o que você ama fazer, e você ganhar muito dinheiro com isso. E a gente vai caminhar por algumas ideias. Eu sei que alguns de nós, de alguma forma, já faz isso. Né? Aqui, alguns de nós já vivem, de alguma forma, de treinar pessoas, de ajudar pessoas, de fazer a diferença na vida de pessoas, e é remunerado por isso. Mas a ideia é que a gente vá mais além do que isso. E eu vou contar para vocês rapidamente. Primeiro, eu vou fazer aqui uma pequena promessa. Posso fazer uma promessa antes da gente começar? Vou fazer. Bom, quando vocês quiserem dizer que pode, sem abrir o microfone, se vocês quiserem abrir o microfone quando eu fizer uma pergunta, pode dizer pode. Mas vocês também podem usar as reações, ó, o joinha. O joinha a gente vê que vocês estão interagindo de alguma forma, fazendo algum movimento. Eu vou contar para vocês
Se eu estivesse num trabalho ao vivo, num trabalho presencial, eu estaria fazendo a mesma coisa e trabalhando com as reações de vocês. Só que eu pediria para vocês, quantos de vocês, e aí eu levanto a mão, eu levanto a minha mão, faço assim, quantos de vocês gostaria de ganhar muito dinheiro, de ser muito bem remunerado, treinando pessoas? E aí as pessoas levantam a mão. É a mesma reação que vocês estão fazendo aqui agora. E vocês vão perceber que isso faz bastante diferença, porque, de alguma forma, a gente já vai engajando pessoas. E alguma das coisas que eu vou fazer aqui durante esse nosso papo, elas já têm a ver com treinamento, elas já têm a ver com encantamento de pessoas e com o trabalho que a gente vai realizar de alguma maneira na vida dessas pessoas. E uma coisa que eu vou fazer é fazer uma promessa. Normalmente, eu faço uma promessa no início dos meus treinamentos. É uma das primeiras coisas que eu faço. E essa promessa que eu faço, ela funciona mais ou menos assim. E eu vou contar para vocês. Nós vamos ficar aqui aproximadamente 1 hora juntos. E vocês vão ter que ter paciência de me ouvir. Por isso, eu prometo para vocês que eu vou fazer o máximo de esforço, o máximo possível, para que esse tempo em que a gente esteja junto seja, no mínimo, agradável, mas, se possível, traga reflexões, traga ideias, traga pensares diferentes. Em contrapartida, eu vou fazer um pedido para vocês. Posso fazer um pedido? Deixa eu ver os dedinhos, deixa eu ver as mãozinhas aí batendo, ou os dedinhos. Posso fazer um pedido? O pedido é: participem, estejam presentes aqui, estejam comigo, atentos nas coisas que a gente vai estar conversando, nos momentos que a gente tiver interação de fala. Isso, maravilha, estou vendo que o pessoal está ligado, está aí respondendo, botando a mãozinha, e é isso. Então, pessoal, vou começar a contar algumas coisas para vocês. Eu trouxe, já pensando que a Simone estava um pouquinho antes, falando sobre dinheiro, falando sobre educação financeira, eu me vesti de maneira aqui apropriada. Essa é uma blusa de uma loja aí que vende blusas chic, né? Eu curto um pouco essa blusa chic. De vez em quando eu me permito usá-la. E aqui eu estou fazendo uma brincadeira, porque, de alguma forma, eu estou indo ao encontro de algumas personalidades. E a brincadeira que eu estou fazendo aqui, ela tem a ver com a casa lá do mundo Harry Potter, né? Quem já viu, quem não viu, eu conto aqui rapidinho. Tem 4 casas, e cada casa tem uma característica diferente, um jeito de comportamento em que as pessoas são selecionadas para estar nessas devidas casas. Nenhuma coincidência quando a gente pensa nos perfis comportamentais, né? Daquele mais audacioso, naquele mais inventivo e criativo, ou aquele mais analítico, ou aquela pessoa que, né, de alguma forma, vai atrás do que quer com todas as forças e consegue conquistar, ou ainda daquela que está muito interessado na opinião dos outros, em ser amigo, em ser bacana. Então, a gente está trabalhando com perfis comportamentais. E essas casas têm perfis comportamentais, e eu escolhi um perfil comportamental que eu até não me adequo muito a ele, mas eu aprendi em alguns momentos, que é daquelas pessoas que, de alguma forma, vão ao encontro do que querem conquistar para a sua vida e da diferença que querem fazer na sua vida. E aí é lá a casa de Sancerina. Depois, quem quiser passear pelo universo Harry Potter vai entender a minha brincadeira aqui. Mas isso não é importante. Importante é a gente começar a pensar em formas da gente chamar a atenção de pessoas e de fazer a diferença na vida de pessoas. E aí sim, a gente pensa na questão do treinando ou do treinamento. Por que treinamento? E aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. E quem quiser, né, o primeiro que abrir o microfone vai ter o direito de fala, ok? E eu vou fazer a seguinte pergunta para vocês. Por que será que eu estou usando o termo treinar pessoas? Alguém me ajuda com essa resposta? Pode abrir o microfone aí e falar. Quero ver se tem alguém aí ligado. Mas pode dar qualquer opinião, não tem problema. Se não der opinião, eu continuo falando aqui do meu jeito também, não tem grilo nenhum. Alguém? Ih, o pessoal... Teve lá talvez... Teve o Gil, um gatilho rápido lá. Que bom. Vamos lá. Então, talvez o treinar pessoas seja em função de você poder
fazer com que pessoas percebam seu comportamento e mudem seu comportamento a partir das propostas que você faz. Maravilha, maravilha, uma boa ideia. Você quer falar também, Rose? Vai, vamos lá, temos tempo. Eu acho que treinar pessoas talvez seja ensinar, passar uma metodologia para essa pessoa, dar uma aula. Pessoal, vocês já viram em algum lugar, vou falar de uma coisa talvez não muito comum. Bom, vocês já viram um jogo de tênis na TV ou em algum lugar? Alguém treinando tênis? Vocês já viram isso? Bom, então, a pessoa que joga tênis, ela faz uma série de movimentos. Tem movimentos de front-hand, back-hand, tem movimentos específicos. Para a gente ir para um esporte um pouco mais nacional, o tênis hoje está ganhando uma força brasileira muito bacana. Tem grandes expoentes brasileiros aí fazendo muita diferença. Eu vou falar sobre ele, mas depois eu vou partir para outros esportes também, e a gente vai entender um pouquinho do que eu estou falando. De alguma forma, quando uma pessoa está jogando tênis, normalmente ela tem um treinador, ou ela tem alguém que ajuda ela a jogar tênis melhor. E, normalmente, esse treinador, e isso serve para qualquer esporte, ele vai, de alguma maneira, ensinar ou falar a melhor maneira de se fazer as jogadas. Mas esse mesmo treinador, ele pode usar o seguinte artifício, o artifício de colocar a pessoa em situações em que ela precise usar aquela jogada que ela aprendeu de alguma forma. E aí o resultado dela vai começar a ser um pouquinho diferente. Quando a gente fala de treinar pessoas, e aí o Gimba trouxe muito bem a ideia, a gente está passeando por comportamentos, por atitudes, por técnicas e ferramentas que talvez eu ainda não saiba usar. Rose, você estava falando lá de manhã, eu estava te escutando, que você atua na área da beleza e que você tem umas ideias, que você quer colocar elas em prática. E eu escutei também você contando. Você me permite contar a tua história, Rose? Posso falar aí o que eu escutei de você? Então, beleza. Pode, então, à vontade, está liberado. Você contou lá de manhã que você estava na dúvida. Se você pegava um treinamento e comprava uma forma de fazer para poder aplicar para outras pessoas. Eu escutei por alto, assim, né? Alguma coisa a esse respeito. Mas, enfim, você, de alguma maneira, sabe gerar um resultado bom com alguma coisa. E é sobre isso que a gente vai falar aqui. Quando a gente sabe a forma de fazer bem feito, às vezes a gente acha que a gente tem a capacidade de fazer com que os outros façam bem feito a partir daquilo que a gente apresenta de alguma forma, com as dicas que a gente dá. E nem sempre isso funciona. E nem sempre isso rola. Porque da mesma forma que eu posso treinar alguém para jogar tênis, e da mesma forma que eu posso treinar alguém para praticar alguns movimentos do futebol, do vôlei, de qualquer outro esporte, eu também posso ajudar pessoas a fazer movimentos dentro da prática da habilidade que ela precisa. E pode ser desde um corte de cabelo, pode ser uma capacidade técnica de alguma forma, consertar algo, ou desenvolver um software, ou ainda ter comportamentos que façam a diferença naquela área, naquele setor em que ela atua, de alguma maneira. Então, e como que a gente faz isso? A gente faz isso oferecendo situações em que ela faz coisas que fazem a diferença na vida dela. Então, quando aqui eu falo de treinamento, de alguma forma, eu estou pensando na possibilidade de tirar uma pessoa de uma situação em que ela se encontra, em que ela não está muito feliz com aquela situação, ou que falta muita coisa, que ela ainda acha que falta muita coisa, para uma situação em que ela vai ter maior felicidade, maior alegria, em que ela vai estar mais satisfeita, a partir de movimentos que ela vai aprender e que ela vai decidir fazer ou não, e os momentos em que ela vai fazer ou não. Mas ela vai começar a ter a possibilidade de usar alguns movimentos. Então, quando eu ouvi você me contando lá, Rose, na parte da manhã, sobre essa questão,
de comprar alguma coisa de treinamento pronta, eu fiquei com vontade de falar para você assim, não faz isso, mas eu não vou falar isso para você, não. Eu não vou falar isso para você, não. Porque eu já percebi que você tem um jeito especial. Você tem a sua forma de fazer. E a sua forma, ela já requer alguma prática, alguma habilidade, e de alguma maneira você tem a condição de ajudar pessoas a construir essa forma que você sabe que funciona e ajudar pessoas para que elas vão adiante no negócio dela também fazendo a mesma coisa. Mas a gente vai falar sobre isso mais adiante. Então, quando eu opto pela possibilidade de treinar pessoas, eu opto pela possibilidade de ajudar pessoas no que elas já sabem fazer muito bem, para que elas, de alguma forma, façam isso muito bem, ajudando muitas outras pessoas também, porque a gente aqui está falando de treinamento. Então, na área de treinamento, como que eu posso usar ferramentas, técnicas, atividades, possibilidades? Repara, a primeira coisa que eu fiz aqui com vocês foi chegar fazendo perguntas e, de alguma maneira, provocando interações, provocando interesse e curiosidade sobre a tela que estava no fundo, sobre o que estava acontecendo, porque são coisas que despertam a atenção de alguma forma. Eu não sei se essa minha fala sobre treinamento faz sentido para vocês, se não fizer, não tem problema. Mas a gente vai continuar pensando como que a gente pode, então, ganhar muito dinheiro treinando pessoas. Vamos lá andar mais um pouquinho aqui. E vou passear por algumas ideias. Essa pequena introdução que a gente fez aqui, esse pequeno papo, para despertar um pouco da atenção. Vamos passear sobre esse mercado de treinamento, se ele efetivamente existe, se ele está cheio, se não está cheio, se é possível a gente ganhar dinheiro com ele ou não. Tipos de treinamento que podemos realizar. O alvo, né, ou a pessoa, ou o grupo, a gente também vai falar disso de maneira um pouquinho diferente, né? Público-alvo talvez não fosse o melhor dos termos, mas, enfim, ficou aí. Como ser um treinador de sucesso, nós vamos pincelar algumas ideias sobre isso, falar sobre algumas estratégias de monetizar, de gerar dinheiro, e depois a gente vai caminhar lá por perguntas e respostas. Então, o que eu vou contar para vocês começar a conversar com vocês aqui rapidamente sobre o potencial de ganhos na área de treinamento. Assim, eu tive o prazer, a satisfação, a alegria de conhecer pessoas que ganham muito dinheiro treinando outras pessoas e fazendo treinamento para milhares de pessoas, não só no Brasil e ao redor do mundo. E eu vi que isso é possível e tem algumas estratégias que permitem que isso aconteça. Mas eu vou contar para vocês uma pequena história, aqui uma história emocional que fez diferença na minha vida. Eu fui atrás de alguns treinamentos, justamente para que eu pudesse fazer isso que eu estou falando para vocês sobre aqui. Como ganhar dinheiro treinando pessoas, como ganhar dinheiro ensinando, educando, dando aula, fazendo palestra, já que tem um monte de gente aí no mercado, né? Como que eu faço isso de alguma forma? E eu fui participar de um seminário, foi talvez uma das primeiras vezes que eu gastei dinheiro comigo mesmo, que eu investi em mim mesmo em treinamento. E eu fiz isso, e eu fui lá. Aliás, eu não fiz a pergunta pessoal, eu posso contar essa história? Vocês querem ouvir minha história? Bota o dedinho aí, quem acha que eu posso contar a história, então bate a mãozinha, ó, a mãozinha essa aqui, ó. Quem quer muito que eu conte a história, coloca aí a festazinha acontecendo, né? Quem ama histórias, coloca o coraçãozinho, mas reage de alguma forma. Se reagir com o dedinho para baixo, eu vou achar que vocês não querem que eu conte a história. Mas então eu vou continuar a contar a história, já que todo mundo interagiu. Eu fui para esse seminário, né? Cheguei lá, e eu fiquei me achando um nicho. Eu falei assim, meu Deus, eu nunca vou conseguir ser um palestrante de sucesso. Nunca, nunca, nunca. Eu não vou ganhar dinheiro com isso, fazendo isso. Vai ser complicado. Sabe por quê? Porque o cara que estava lá na frente com milhares de pessoas, passando 4 dias com ele, de manhã até de noite, ele começava o treinamento com uma história. E ele falava o seguinte, eu peguei fogo. O cara falava que ele tinha pego fogo, o nome dele é Doug Nelson.
E esse camarada, ele mora lá na Flórida, né? E na Flórida tem uma situação em que tem gases subterrâneos, e esse camarada, então, ele acendeu um isqueiro. Ele acendeu um isqueiro lá no sótão, não, sótão em cima, né? Então, no porão dele, tinha tipo um local dele de convívio, com tipo uma oficina, um ateliê, e ele ia lá para baixo e ele foi acender o cigarro, ligou o isqueiro, e era um desses momentos em que os gases estavam acumulados no subterrâneo, e a casa dele explodiu, e ele explodiu junto, ele pegou fogo. E aí ele falava que ele pegou fogo, e ele mostra as fotos dele lá, todo queimadinho no hospital, e aí ele começa a contar que ele teve condição de ter liberdade financeira para poder continuar a vida dele sem precisar de fazer muito esforço, ele não sofreu por isso. Então ele contava aquela história para poder explicar o que tinha acontecido com ele. Mas eu fiquei ligado na história do cara, eu fiquei ligado na situação do camarada, porque, caramba, ele tinha pego fogo. Como eu não peguei fogo? Né? Eu sou um cara comum, de um lugar comum. Como que eu vou ter uma história como essa que encante pessoas? Como que eu vou fazer, a partir das minhas histórias, diferença na vida de outras pessoas? E eu descobri uma coisa. Vocês querem saber o que eu descobri? Alguém quer? Eu vou contar. Eu descobri que quando eu falo dos meus fracassos e da volta por cima que eu dei para transformar esse fracasso em uma nova oportunidade, uma nova maneira de fazer, eu tinha belíssimas histórias e que as pessoas prestavam muita atenção nessas histórias e que essas histórias, de alguma forma, faziam diferença na vida dessas pessoas. Inclusive, eu estou contando um desses fracassos, né? Porque eu precisei participar desse treinamento algumas vezes de novo para entender o que estava acontecendo e para me transformar e perceber que, da minha maneira, eu tinha algo que poderia fazer diferença na vida das pessoas. Então, mais ou menos, é sobre isso que a gente vai falar aqui. A área de treinamento, ela tem pessoas poderosíssimas e ganhando muito dinheiro, mas elas descobriram algumas estratégias para que isso acontecesse. E talvez uma das... eu vou contar para vocês, eu vou continuar mais um pouquinho. Se a gente olhar para o lado, a gente vai perceber essas possibilidades de você ser bem remunerado, treinando pessoas e fazendo a diferença. Vocês conhecem ou já ouviram falar de uma plataforma chamada Hotmart? De uma plataforma chamada Monetize? Bom, essas plataformas são plataformas de afiliados e tem muita gente que coloca os seus conteúdos nessas plataformas e, de alguma maneira, eles vendem. Oi. Pode interromper, assim? Pode. Não, é porque essa Monetize eu nunca ouvi falar, não. Aí depois você fala sobre ela um pouquinho. Falo. A gente vai falar mais para frente quando eu falar da estratégia de monetização. Tá bom, valeu, obrigada. Valeu? Mas pode interromper, não tem problema. É só para a gente concluir aí o pensamento. Então, existem maneiras, e existem já pessoas aqui no nosso mundo fazendo o treinamento das coisas mais diversas e enfrentaram alguns desafios e que já estão sendo bem remuneradas e, às vezes, elas ainda conseguem uma outra coisa que a gente chama de da renda passiva, né? Ou seja, aquela renda que você faz um esforço uma única vez, como se você estivesse comprando um imóvel, você fez todo o esforço do mundo e depois você aluga aquele imóvel. Então, a partir dessas plataformas, você pode fazer um grande esforço inicial e alguns esforços atemporais, né, em que você faz chamadas para esse treinamento, para essa capacitação, para esse produto digital, para essa forma de treinar, para esse ao vivo, e aquilo vai rolando isso. E tem pessoas fazendo palestras ao vivo e ganhando bastante dinheiro com isso, também presenciais, e tem gente fazendo isso de forma online, nas mais diversas áreas do conhecimento. Se a gente for na parte de oftalmologia,
de odontologia, de medicina, em qualquer área do conhecimento, na área de estética, na área de beleza, na área de esportes, eu tenho pessoas fazendo isso. Então, esse mercado está lá, ele é possível. É possível na educação, inclusive em outras áreas da educação, que a gente vai comentar aqui, mas ele existe e é possível. E por que eu estou falando sobre isso? Estou falando do potencial e estou falando dos movimentos que a gente precisa fazer para que esse potencial possa, de verdade, acontecer, né? O que eu vou fazer de diferente? Eu vou fazer com que pessoas tenham habilidades ou que desenvolvam habilidades, competências, comportamentos que talvez elas não tivessem antes. E, na verdade, eu preciso, de alguma forma, acreditar que essas descobertas que eu fiz e esses movimentos que eu fiz podem ajudar pessoas a viver melhor, a ter o seu ganha-pão, a fazer o que elas sabem fazer de alguma maneira melhor ainda do que faziam antes, como ela pode aproveitar aquilo melhor do que ela fazia antes. Então, a gente passeia pela ideia de treinamento e desenvolvimento de pessoas, mas a gente passeia, eu contei uma história emocional aqui, repara, eu fiz uma pergunta, eu estou montando para vocês algumas ideias, eu provoquei alguma interação, eu trouxe algumas informações, e, de alguma maneira, eu contei uma história emocional e, a partir dessa história emocional, eu começo a falar o tema que eu quero. Repara que isso já tem algum movimento para que vocês estejam acompanhando, né? Para quem esteja ouvindo, acompanhando de alguma forma. Então, assim, como que eu faço isso? Por que eu falei de um fracasso meu? Que foi um olhar em que eu passei um tempo acreditando que eu não era capaz de fazer aquilo que eu gostaria muito de fazer. Porque, de alguma forma, eu tenho que ter descoberto o caminho de como fazer. E de alguma forma, eu preciso crer nisso, né? A Simone antes falou sobre crenças, falou sobre valores, falou sobre algumas coisas interessantes que eu estava ouvindo ao mesmo tempo que eu estava fazendo outras coisas aqui. Então, qual é o meu poder? Qual é a minha diferença? O que eu, de verdade, faço muito bem? O que eu descobri caminhos que podem servir para outras pessoas? Aliás, isso me faz lembrar uma outra fala. Num outro treinamento que eu participei, que os caras chegavam e falavam assim, dessa vez eu nem pedi autorização, fui logo falando para vocês. Eles falavam assim, olha, aqui tem umas regras. A primeira regra, eu tinha gasto uma grana para participar daquele treinamento, e ele falava, a primeira regra aqui é, não acredita em mim. Eu falei, que diacho é esse, gente? O homem está chegando, eu paguei para fazer o treinamento e o cara está me contando para não acreditar nele. E depois eu entendi, né? Ele era um americano, e aí, quando ele falava, na verdade, ele estava querendo dizer que era para a gente ouvir, né? Se inspirar, mas fazer do nosso jeito, para não fazer exatamente aquilo que está sendo colocado ou falado, porque provavelmente não vai servir, né? Serve de acordo com aquilo que eu sei fazer, do caminho que eu sei, de alguma maneira, que eu encontro para fazer algo e fazer a diferença. E aí a gente pergunta, que pessoas? Quais são essas pessoas que eu vou treinar? E, por conta desse desenvolvimento de habilidades, competências e comportamentos, elas vão me pagar por isso. E aí a pergunta é, a quem eu ajudo? Eu vejo um monte de gente aí em treinamento de coach, não sei o quê, e tal, o pessoal sai falando, né, ajuda pessoas. Ajuda a pessoa a quê? Em que você ajuda a pessoa? Que pessoas são essas? Aonde elas estão? Quais são as necessidades dela? Quais são as dores, sofrimentos? Quando a gente puxa um treinamento de alguma forma aqui, a gente está falando, fazendo uma pequena palestra,
trazendo a ideia de que é possível ganhar dinheiro ajudando pessoas, treinando pessoas, fazendo palestras, fazendo cursos, dê o nome que você quiser, mentorando, monitorando, instruindo, sei lá, a forma, né, sendo um consultor, da forma que mediando, da forma que você quiser. Mas como que eu consigo fazer isso? Quando eu entendo quais são as ajudas que essa pessoa precisa, que pessoa é essa? Quem são essas pessoas? O que elas estão dispostas a fazer? Quais movimentos elas estão dispostas a fazer? E, de alguma forma, como eu posso treinar essas pessoas para que elas invistam no seu autodesenvolvimento? Uma das coisas que talvez esteja, e aí eu vou abrir a participação de vocês, que talvez esteja passando pela cabeça de vocês, é o seguinte: a gente está fazendo aqui hoje uma palestra sobre como ganhar dinheiro treinando pessoas e tem 6 pessoas. Bom, e como que eu faço, então, para que essas pessoas aprendam a investir em si mesmo, de alguma forma? Eu penso muito assim, sabe, Rose? Eu quero fazer um curso de tal coisa, eu sei preparar uma impressora 3D, então vou ensinar pessoas a operar e preparar uma impressora 3D e como criar os primeiros objetos em 3D. Algumas pessoas talvez se interessem por isso, mas será que eu vou chegar nesse público que curte essa impressora 3D? Ou será que eu vou chegar nesse público que quer aprender a fazer um determinado tipo de unha? Ou será que eu vou fazer... será que essas pessoas vão fazer um movimento? E a minha resposta está aqui mesmo. Você para mim, é uma dessas respostas, Rose. Você me desculpa te usar novamente, mas você, para mim, é uma dessas respostas. Você me contou, né? E, assim, parabéns, Alba, da sua forma simples, da sua forma bacana de fazer as coisas. Olha que pessoa incrível você trouxe. Essa pessoa está aqui desde a parte da manhã, aproveitando todas as possibilidades de palestras que a gente está trazendo. Então, ela está fazendo um movimento. De alguma maneira, talvez, Rose, se você quiser me responder, ou de repente discordar de mim, por favor, fique à vontade. Né? Rose, está aí? Acho que ela saiu. Não, está aí. Então, assim, se você quiser me responder, você fica à vontade, mas talvez você não fizesse esse movimento um tempo atrás. Talvez você não fizesse esse esforço todo que você fez para estar aqui. E ela me contou que ela queria assistir as de ontem, viu, Gimba? Que não deu tempo da gente... Não se preparou para gravar e tal. Ela falou, não, mas eu pago mais, eu deposito lá o dinheiro do pessoal, eu quero poder escutar. Não foi, Rose, que você estava me contando antes da gente começar? Foi. Então, assim, mas talvez há um tempo atrás você não fizesse esses movimentos. Mas você conheceu a Alba, né? E a Alba te treinou, de alguma forma, ela te treinou para que você soubesse que esses movimentos eram seus, que você, a partir desses movimentos que você faz, se você quiser me corrigir, você me corrige, se a Alba quiser me corrigir, me corrige, mas, de alguma forma, você desenvolveu essa capacidade de investir em si mesmo, para poder fazer a diferença também na vida de outras pessoas. Sabe por quê? Porque a gente só consegue fazer diferença na vida de outras pessoas se a gente tiver para dar. E quando a gente quer ter para dar, a gente tem que investir tempo, a gente tem que se dedicar de alguma forma, que é o que você está fazendo aqui. Então, essas pessoas, elas existem, e o caminho para que elas, né, façam esse movimento de começar a assistir, de prestar atenção, elas vão, de alguma forma, precisar ser treinadas para fazer esse movimento. Talvez vocês não estejam entendendo muito o que eu estou falando aqui, mas eu vou contar para vocês que eu treino meu cliente o tempo todo. Né? O meu cliente ele é treinado. Uma das coisas, né, tinha até algumas pessoas, tem ainda, algumas pessoas que brigam comigo por causa disso. Eu vou contar para vocês um segredo meu. Posso de novo? Vocês deixam? Rose, aliás, eu disse que chamei e não perguntei se você quer falar alguma coisa. Fala aí. Não, eu queria falar que uma vez eu fui numa palestra da Alba lá no Teatro Municipal, aqui em Saquarema,
E aí eu cheguei atrasada. E aí ela deu a oportunidade a algumas pessoas para falarem. Aí eu falei, poxa, eu queria tanto falar que ela é uma inspiração para mim, mas eu cheguei tão atrasada, as pessoas não vão entender, ela chegou agora e como é que ela está fazendo isso? Porque eu já conhecia a Alba de outras palestras. E aquilo já era um esforço para você, de alguma forma, né? Já era Eu algo saí que do você estava trabalho e fazendo. fui direto para lá. Então é isso. E repara, você, de alguma maneira, já despertou para isso. Então, o segredo que eu ia contar para vocês, Rose, para a galera aqui, é o seguinte: eu já tenho um tempo, tem aqui a Luana que está assistindo, e ela é testemunha disso. Tem um tempo. Eu não atendo telefone. A Alba também já sabe, porque ela já tentou falar comigo, acho que o Gimba também. Eu não atendo telefone mais. E tem muito tempo. Não atendo. Mas eu converso com as pessoas. Por exemplo, eu vou fazer um conjunto de consultorias, ou eu vou fazer um treinamento. Todas as pessoas já ficam sabendo que eu não atendo telefone. Mas elas sabem também que eu tenho alguns problemas, alguns defeitos, mas que eu aprendi a lidar com esses meus defeitos. Um dos meus defeitos, até o meu amigo Gimba ontem falou sobre esse tema, né, Gimba? Eu tinha muita dificuldade com a gestão do uso do meu tempo. Muita, mas muita dificuldade. Poderia falar, né? Eu durante um tempo da minha vida, isso já tem muito tempo, graças a Deus, eu chegava sempre atrasado, era muito desorganizado com várias coisas, inclusive com o uso do tempo. E eu precisei fazer movimentos na minha vida para que isso mudasse. Né? Eu precisei fazer alguma coisa para que isso mudasse de alguma maneira. Então, assim, eu estou contando para vocês, eu faço movimentos e eu vou treinando pessoas, e aí eu vou contando os motivos. Por exemplo, por que eu não atendo o telefone? Bom, porque eu trabalho ajudando pessoas quase o tempo inteiro da minha vida. Eu trabalho ou fazendo algum tipo de palestra, ou fazendo algum treinamento, ou fazendo uma consultoria, ou uma mentoria, ou um trabalho de coach, em que eu preciso estar dedicado com aquela pessoa que está ali comigo de alguma forma. E se eu tenho que parar para atender o telefone porque aquilo é mais importante para mim, eu estou desrespeitando aquela pessoa. Mas tem outros motivos. Eu, durante um tempo da minha vida, eu trabalhei com suporte técnico mesmo, da área de TI e tal. E quando o telefone tocava, que eu já sabia que tinha um problema, aquela ânsia de saber se eu ia conseguir resolver ou não, eu sentia dor física. A minha pele chegava a pular quando tocava o telefone. Então, eu precisei cuidar de mim e criar essa questão de que eu não atendo mais telefone, por alguns motivos. E aí eu passo a contar isso para as pessoas e explicar quais são os meus motivos. Por que eu faço isso daquela forma? E aí eu falei da questão de alguns defeitos meus, que eu não era normalmente muito habituado a gerir bem o meu tempo. Eu precisei aprender, precisei passear por várias técnicas, várias ferramentas, passei por ajuda de outros treinadores e gurus para que eu aprendesse a gerir bem o meu tempo. E gerindo bem o meu tempo, eu aprendi que eu tenho um determinado horário do dia. Quem me conhece também sabe que eu não deixo uma mensagem sem resposta. Eu não atendo o telefone, mas eu respondo todo mundo, todos os meus alunos, todas as pessoas que me chamam de alguma forma no meu momento, porque eu tenho um tempo lá para tratar essas questões, né, de responder o WhatsApp e tal. Então, assim, o que eu estou fazendo quando eu estou contando isso? Eu estou te contando a melhor maneira de conseguir de mim o que eu posso te dar, o que eu posso te entregar. E por que eu faço isso? E por que se você fizer dessa forma comigo, você me ajuda a te entregar mais e melhor? Então, é sobre isso que a gente fala aqui. De alguma maneira, a gente não tem um grupo muito grande aqui de pessoas, porque as pessoas ainda não foram treinadas para estar. E eu vou contar para vocês que eu descobri caminhos para fazer isso, né? E em alguns momentos da minha vida, inclusive esse que eu estou passando hoje, eu não tenho praticamente mais vaga nenhuma na agenda e divido um monte de coisa com várias outras pessoas, porque tem mais procura pelo que eu entrego do que tempo para eu entregar o que eu tenho para entregar. Então, é mais ou menos sobre isso. E aí, o que será que um treinador de sucesso, né, precisa ter, precisa fazer? A gente está, né, caminhando aí para o fim. Não sei se essas falas minhas fazem sentido para você.
para vocês. Então, pessoal, eu vou abrir aqui de novo. Até agora, teve algum insight, alguma ideia? Alguém quer reclamar de alguma coisa? E o Márcio não está no tema. Teve alguma ideia diferente? Fiquem à vontade para abrir o microfone aí. Quem quiser e quem puder. Se alguém quiser. O insight que eu tive até agora, que eu achei importantíssimo, você repetiu várias vezes, e eu estou aqui só pensando, uma viradinha de chave, é que para treinar pessoas, tem que ter uma história. E a melhor história é a nossa história. Se eu parar para contar a minha história, meu Deus. A melhor história é a nossa história. Aquilo que eu aprendi, que eu sei que funciona para mim, se eu puder dividir e montar as estratégias, se eu criei um processo para isso, eu tenho um caminho de ajudar outras pessoas. E o mais interessante é que eu também posso me ajudar. Vamos fazer um pensar. Na área da beleza. Qual é o teu ramo mesmo na beleza, Rose? Você me conta? Você se importa? Estética, design de sobrancelha, mas a minha paixão é as sobrancelhas. Eu prometo transformar o seu olhar com naturalidade. Ó, tá vendo? Já tem até um slogan. Tá vendo? Que beleza. Já. Mas eu faço a estética, faço a depilação de buços e axila, porque não me identifiquei com perna, com íntima, não consegui fazer bem feito, eu decidi parar, e aí não faço. Hoje mesmo a cliente falou, por que você não faz a íntima, faz a minha? Eu falei, não, que eu não sei, eu gosto de fazer aquilo que eu sei que eu sei que eu faço bem, eu não faço bem a íntima. Então é facial, que eu também não me identifiquei com corporal. Mas vamos lá, vamos pensar juntos aqui uma coisa. Imagina, você faz essa íntima, né, das sobrancelhas e tal. Bom, mas você consegue atender quantas clientes por dia? E se tiver movimento, as sobrancelhas, eu consigo atender assim na parte da manhã, umas 4, se for design, até 5, à tarde 5. Se for micropigmentação, só dá para atender uma de manhã, uma à tarde. Beleza. E se você conseguir uma estratégia para trazer mais e mais pessoas, imagina que tem 40 por um dia. Seria maravilhoso. Eu ia Seria amar. maravilhoso, mas aí será que você ia conseguir 40 no dia? Não, 40 no dia, design de sobrancelha, não. Mas você já está pensando sobre isso. Você pode treinar pessoas. E a partir do treinamento exclusivo que você gera, você pode ter parceiras te ajudando a fazer o teu trabalho. Aí sim. E você sabe como Aí que eu você consigo. treina as pessoas? Você sabe como você treina as pessoas para elas serem suas alunas? Por que elas vão pagar pelo seu curso? Porque o seu salão tem mais cliente do que oferta de tempo de serviço. Tem banco de espera. Então, você faz também. E aí você determinou que você vai ajudar essas pessoas, inclusive, a começar no negócio, porque você vai dividir com elas e, de repente, ganhar até algum dinheiro com isso, e elas vão fazer esses primeiros movimentos dela no teu salão. E aí você atendia 8, 10, 8, 11 no máximo, e você pode passar a atender 40, 50, com essas pessoas que você treinou de alguma forma. Faz sentido para você isso? Faz. Eu trouxe a minha professora lá do Rio, que me deu a primeira aula presencial de micro, e a micro demora. Quando eu trouxe, eu anunciei para algumas clientes que eu ia fazer uma atualização de micro e que eu ia precisar de modelos que ia pagar uma taxa um pouco menor, porque uma micro está R$350 e na promoção R$250. E eu ia cobrar a taxa para as modelos de R$150. Então, realmente teve fila. Olha, a gente fez umas 10 micro em 2 dias, que é assim, já fora de série. A professora saiu daqui encantada. Ela me fez várias ofertas de sociedade, queria vir morar aqui e tudo. Eu falei, não. Ela ficou, Rose, vamos fazer uma parceria. Eu falei, não. Eu vou só pedir agora para a gente dar uma controladinha no tempo, porque tem ainda algumas coisas que eu queria falar. E também se tem mais alguém, né? Porque a gente ficou aqui num diálogo, nós dois, né? Eu provoquei. Mas se tem mais alguém que queira comentar sobre isso. Participação, se alguém quiser, senão eu vou seguir. E aí, então, o que a gente... Alguém quer? Alguém quer? Ninguém? Então, vamos lá. Quando a gente está falando de treinar pessoas, tem algumas coisas que a gente precisa para ser um treinador de sucesso. Uma delas você falou, a gente precisa ter histórias.
E mais, a gente precisa ter fracassos. A gente precisa ter reviravoltas. A gente precisa ter momentos em que a gente aprende com dores que são também comuns a outra pessoa. E um outro segundo passo que eu preciso para ser um treinador de sucesso, a gente está pensando sobre isso, eu preciso reconhecer o valor do treinamento, o quanto eu posso fazer de diferença na vida de uma pessoa, e eu preciso acreditar nisso, de tal maneira que eu utilize, inclusive, estratégias para convencer essa pessoa a fazer o treinamento, porque eu acredito muito de verdade que o meu treinamento, o treinamento que eu faço, tem o poder de melhorar a vida daquela pessoa de alguma maneira. Quando eu começo a acreditar nisso, eu começo de verdade a transformar a vida de outras pessoas. E quando eu começo a acreditar nisso, eu começo a atravessar algumas fronteiras de marketing, de estratégia, de promoção, até mesmo de gatilhos mentais, que me permitem fazer com que a pessoa decida participar de maneira mais rápida e direta do treinamento que eu estou propondo. Ah, mas isso é leviano. Talvez ela não quisesse. Talvez ela não quisesse. Maravilha. Mas se eu percebo que aquele meu treinamento tem valor e que de verdade eu posso ajudar aquela pessoa, por que não eu fazer com que ela faça o movimento, ajudá-la a fazer o movimento que ela precisa fazer para ser melhor do que era antes? Então, eu só vou conseguir fazer esses movimentos de venda de verdade sem ficar com pudor ou com dor, se eu acreditar no poder do treinamento e do poder do treinamento que eu faço. Eu não sei se isso faz sentido para vocês. Para mim, isso foi uma grande diferença quando eu descobri, porque eu descobri que eu poderia, sim, fazer esforços para isso e movimentos para que isso acontecesse. Uma outra coisa para ser um treinador de sucesso: autoconhecimento, desenvolvimento contínuo. Eu preciso saber quais são os meus problemas e, a partir dos meus problemas, repara, nos meus problemas e como eu solucionei os meus problemas. Então, as principais técnicas, as principais ferramentas, os principais processos, metodologias que eu posso dividir ou experimentar com outras pessoas. Eu posso experimentar com outras pessoas coisas que funcionaram para mim. Criar coisas que talvez não sejam tão normais, a gente precisa de algum momento ter alguns momentos de inovação, né? Então isso talvez seja interessante. O que mais que a gente poderia falar? Bom, eu preciso ter uma rede de contatos bacana para que as pessoas acreditem nas minhas falas. Eu preciso de pessoas e relacionamentos que, de alguma maneira, comprovem aquilo que eu estou falando e possam falar de mim em algum lugar. E ser flexível e adaptável. Eu preciso que aquele meu produto, aquele meu treinamento, tenha a capacidade de fazer pequenos ajustes, se necessário, no momento que alguma coisa diferente acontece. E aí tem mais algumas estratégias que a gente vai passar aqui. Pessoal, mais alguém gostaria de falar alguma coisa? Essa minha fala está fazendo sentido para vocês? Se estiver fazendo sentido para vocês, vamos fazer uma brincadeira aqui. Se estiver fazendo sentido para vocês, coloca o dedinho aí. Se estiver fazendo muito sentido, coloca a festinha ou o coração. Se não estiver fazendo nenhum sentido, pode botar o dedinho para baixo. Não tem problema, eu vou te chamar, mas você me contar por que você botou o dedinho para baixo. Mas pode colocar, não tem problema nenhum, não. Faz parte aí da nossa brincadeira. Então, estou vendo aí vários dedinhos, deixa eu ver se teve. Teve algum dedinho para baixo? Aí teve não, né? Vocês são muito bonzinhos, né? Vocês são muito bonzinhos. Então, só a gente continuando aqui. Algumas coisas que a gente pode fazer também, algumas técnicas rápidas, não ficar até muito tarde. Eu vou até 21, pessoal, para a gente respeitar o horário, né? Dentro de 1 hora, mais ou menos. Mas vou trazer o que eu puder trazer para vocês aqui ainda. De alguma maneira, eu preciso estabelecer contato com a audiência. Repara, o que eu acabei de fazer aqui. Eu estabeleci contato com vocês. Não precisou ser uma fala o tempo inteiro, não precisou ser uma escrita no chat, mas uma interação. E se eu tivesse
se eu tivesse numa palestra, se eu tivesse num outro momento qualquer lá, presencial. Como que eu poderia fazer essa conexão? Poderia fazer essa conexão visualmente. Eu uso isso bastante quando eu estou no presencial. Eu percebo o olhar das pessoas, eu percebo os momentos de cada pessoa que está participando ali. Né? O quanto um está mais curioso ou está fazendo movimentos, e em alguns momentos eu vou ao encontro no olhar dessas pessoas quando elas estão desviando ou quando elas estão ali muito atentas. Então, e como que eu faço esse contato? Eu posso fazer o contato da minha parte, mas posso não ter resposta. E aí eu faço perguntas. Repara, eu não pergunto numa palestra, por exemplo, quem de vocês... Uma estratégia que eu uso é quantos aqui, quantos de nós, e aí eu me envolvo, eu falo quantos de nós aqui faz tal coisa, quantos de nós gostaria de tal coisa, e aí eu estou me aproximando e me conectando com as pessoas, e aí no quantos de nós, eu não peço para levantar a mão, mas eu levanto a minha mão. Aqui eu pedi porque a gente não tinha, né? Aqui a gente fez um movimento de treinamento para que vocês usassem aí as reações, e a partir daí vocês começaram a usar essas reações. Então, são os que a gente pode seguir. O que você falou, vocês falaram aqui, inclui histórias que possam ser relacionadas com a sua apresentação. Conte histórias emocionais, ok? Histórias que, de alguma forma, façam a pessoa acreditar que, de alguma maneira, não exatamente aquilo que você falou, mas que aquilo provocou um movimento em você e que talvez, da forma dela, ela consiga fazer algum movimento para a vida dela também. Esse aqui é uma outra dica bacana. Use mudanças de estado. Pessoal, mudanças de estado, que te acho é isso? Isso é um segredinho, e eu vou dividir com vocês. Posso dividir esse segredinho com vocês? Vocês deixam? Alguém já usa mudança de estado aí? Quer dividir o segredo antes de mim? Se já usar? Beleza. Então, mudança de estado. Pessoal, a gente olha para a turma lá, para a galera, e vê que eles estão dormindo. Né? Ou, de repente, ninguém reage mais, ou ninguém fala, ou ninguém responde. E aí eu faço movimentos diferentes. Esse movimento pode ser uma música entrando, pode ser uma dança. Eu vou contar para vocês uma experiência que eu fiz. Há pouco tempo, eu fui convidado para uma coisa que eu achava que nem existia mais, que era uma coisa nova em 2021, 2022, e que depois eu achei que não fosse morrer, e que depois eu descobri que pode não morrer, e que é muito bacana. Eu fiz uma palestra no metaverso. Metaverso é tipo algo parecido com o que eu estou fazendo aqui com vocês, ó, que está aqui minha aeronave, né? Criei um personagem e tal. Só que no metaverso, as pessoas também são bonequinhos, são personas. E eu descobri que eu podia usar esse metaverso ao meu favor. Eu descobri que lá no metaverso eu consigo fazer movimentos. Então, numa determinada atividade, agora, pessoal, vamos dançar. Aí todo mundo dançava. Agora, pessoal, todo mundo abaixado. E o pessoal abaixava. Então, algum movimento ou algo que quebre aquela rotina da apresentação. Por exemplo, eu posso fazer uma pequena atividade em dupla, eu posso fazer um contar para o outro sobre algo, eu posso pedir que as pessoas cumprimentem as outras, eu posso pedir que você dê um tapinha nas suas costas e fale assim, vamos fazer aqui, ó. Eu não estou vendo vocês, mas eu vou pedir quem quiser fazer, claro, né, pessoal? Que aqui é uma grande brincadeira. Eu sou um grande treinador, eu posso ajudar muitas pessoas, dar um tapinha nas costas e tal. E quando a gente está no ambiente presencial, essas coisas acabam funcionando. Então, eu consigo sair de um determinado estado e levar para um outro estado diferente. Eu estava fazendo, tem uns 2 dias, eu estava fazendo uma palestra de marketing digital, gente. Olha isso. Nada a ver com... Quer dizer, eu passei por esse mundo, mas é um mundo que eu me esforço para, né? E faço alguns movimentos. E, num dado momento, a palestra estava cansativa, o pessoal, eu estava vendo a galera assim, já era de noite, tarde, o pessoal batendo cabeça. E aí eu fiz uma brincadeira com eles, em que
eles fizeram duplas e cada dupla tinha um título, e foi muito bacana e virou a mesa. A partir dali, o treinamento voltou a funcionar. Então, assim, eu não sei qual mudança de estado você pode fazer, mas crie coisas que você faça movimentos diferentes daquele inicial. Às vezes, por exemplo, eu falei aqui do jogo do tênis, acho que vai dar tempo. Eu uma vez eu treinava tênis com meu filho, aqui em Itaboraí ainda, e o meu treinador, ele estava treinando uma pessoa, um senhor, e eu estava prestando atenção no que ele estava fazendo, e ele estava treinando o senhor, e o senhor toda hora via... Tem uma situação do tênis, que é o front-hand e o backhand, né? O backhand, para a maioria das pessoas, ele é um pouco mais complicado. O front-hand, ele é mais tranquilo de fazer. Então, esse senhor, ele mudava o corpo de posição para poder pegar da maneira mais confortável para ele. E aí o treinador virou para ele e falou assim, para que você está fazendo isso? Aí ele, porque eu me sinto mais confortável, eu acerto mais fazendo assim. Mas aí o treinador perguntou para ele, você está jogando? E ele disse, não, estou treinando. Então, por que você treina o que você não tem de bom? E quando a gente fala de treinamento, pessoal, eu preciso fazer movimentos com aquilo que eu ainda não estou habituado a fazer, aquilo que eu ainda não sei fazer. E aí, quando eu faço uma mudança de estado, por exemplo, eu posso fazer movimentos que sejam, inclusive, desconfortáveis e de alguma maneira, trazer isso, porque aquilo é o que precisa ser treinado para que você alcance resultados diferentes. Uma outra fala que eu gosto de trazer e que educa pessoas para que possam participar de treinamentos e para que a gente possa ganhar dinheiro com eles, é uma frase que eu escutei que me doeu bastante. E eu vou contar para vocês. Essa frase diz assim, se você ainda não está onde você gostaria de estar, é porque você ainda não sabe. Se você ainda não sabe, você tem que investir em si mesmo para saber fazer aquilo, para chegar no estado que você ainda não conseguiu. Senão, se você soubesse, você já estaria lá. Isso dói um pouco, mas isso traz a ideia de que da necessidade da gente pedir ajuda, de receber ajuda, de ter alguém nos ajudando com esse treinamento, nos colocando na opção de treinar aquilo que a gente não sabe fazer. Então, é por aí, são esses caminhos que a gente vai passeando na ideia do treinamento. Né? Vamos lá mais um pouquinho. Eu estou quase acabando, pessoal. Mentira, mas estou. Promova a participação e engajamento, garantindo que a audiência se sinta mais envolvida. Aí a gente tem algumas ideias aí do impacto da fala, né? A sua capacidade de se comunicar, que vai deixar um impacto duradouro, e por isso que eu estou falando o tempo inteiro que tem que ser do seu jeito. Por isso que eu te falei de manhã, que eu falei agora de noite, do que você falou de manhã, Rose, de comprar um treinamento pronto para poder aplicar para outras pessoas. Você vai perder um tempão até que você acredite que esse é o melhor treinamento. Quando você já tem coisas que você pode ajudar pessoas e que você já acredita que elas são a sua verdade, e aí você pode ser até que ela não seja a melhor do mundo, mas você vai trabalhar e errar um pouquinho e aprender com esse erro e criar um novo processo. E a partir desse fracasso, desse conserto, desse aprendizado do conserto, você vai gerando histórias, vai gerando movimentos, vai gerando ideias para poder fazer a diferença, vai aprendendo a forma de falar com o corpo, com as mãos, com a boca, com o coração, né? Com as técnicas, com a habilidade manual que você tem. Então, tudo isso vai falar por você de alguma maneira. E isso vai permitir a tal da comunicação assertiva, eficaz, né? A gente tem alguns nomes aí para a gente pensar, porque quando a gente fala em comunicação eficaz e quando a gente fala em comunicação assertiva, a gente está falando do processo de educação, de treinamento, porque eu só consigo deixar uma mensagem para outra pessoa se eu falar de alguma forma a língua dela. Se, de alguma maneira, eu ajudá-la a fazer movimentos a partir das ideias que eu estou trazendo.
e que, de alguma forma, eu preste muita atenção nessa pessoa para verificar o que também ela está me fazendo aprender. Todo aluno, toda pessoa que passou pela minha vida, em alguma palestra, em alguma atividade, que fez alguma interferência, ela fez diferença na minha próxima forma de falar. Porque algumas não deram certo. Algumas deram certo, mas mesmo com as que deram certo, eu aprendi alguma coisa para fazer um pouquinho melhor numa outra vez. Então, para a gente pensar um pouquinho sobre isso. Eu usei auxílios visuais, né? Numa apresentação online, tem um monte de coisa que a gente pode fazer. Eu brinquei pouco com vocês aqui, brinquei com a interação só das carinhas, né? Mas a gente poderia ter feito outros movimentos, a gente poderia ter feito uma brincadeira de copiar movimentos. Então, eu pediria aí para todo mundo abrir o vídeo e vamos fazer com os braços um quadrado, um círculo. Eu posso fazer coisas, ou posso usar apresentações que me chamem a atenção, ou posso usar imagens, figuras engraçadas que me façam pensar sobre algo. Então, os auxílios visuais, eles são auxílios poderosos quando eles fazem sentido para o nosso público. E por isso eu preciso conhecer meu público. Quando eu não conheço meu público, a coisa não funciona. E agora eu vou falar rapidamente, que a gente está chegando no fim, sobre as estratégias de monetização. Pessoal, eu falei das redes de afiliado. Redes de afiliado, né, eu falei do Hotmart. O Hotmart, honestamente, é a que eu mais gosto, porque é a que eu vi mais avançar, mas tem a Monetize, tem várias outras, algumas que eu não vou lembrar o nome aqui. Tem caminhos que eu posso fazer meio que sozinho para que isso aconteça. Para que a gente trabalhe com estratégias de curso, pessoal, e treinamento, e capacitações, e palestras, e ao vivo, uma das estratégias que a gente usou aqui é uma das estratégias para fazer essa atividade que nós estamos fazendo, de maneira um pouquinho diferente do que a gente está fazendo, é o Simpla. O Simpla, no caso aqui, a gente usou ele somente para as pessoas se inscreverem, e porque seria uma das maneiras das pessoas fazerem acesso à aula, à palestra. Não funcionou por conta de algumas pessoas que estavam envolvidas no processo aqui. Ainda não se habituaram com essa tecnologia, porque eu também não conhecia ao extremo como fazer isso na parte gratuita. A gente está aprendendo algumas coisas, então usamos alguns caminhos que pudessem ser feitos sem que a gente gastasse ou pagasse alguém para fazer. E aí tem alguns senões no meio do caminho, mas a gente vai aprendendo. Mas a Simpla permite, por exemplo, que eu faça um evento ao vivo, como esse aqui, que eu faça um evento presencial, que eu venda ingressos desse meu evento, que eu venda livros. Eu posso fazer várias coisas usando o Simpla também. É uma estratégia que eu uso em alguns casos. Inclusive, o Simpla tem uma coisa bacana, porque ele funciona como página de venda. E eu posso fazer todo o mecanismo de venda, de acompanhamento, de CRM, a partir dele, e também apresentar. Quando eu pago um percentual ao Simpla, ele me dá recursos, né, de monetizar, de venda, bem interessante, de integração, de acompanhamento, que são incríveis. E existem vários outros, pessoal. O Mercado Pago é maravilhoso para a gente monetizar. E as redes de afiliado. As redes de afiliado têm essa questão de que elas... o Hotmart, ele tem esse nome, vocês sabem por quê, né? Porque é lá a plataforma quente, né? Em que você identifica quem está quente e quem está frio. Então, os cursos quentes, os produtos digitais quentes, eles têm pessoas que vão lá e vão vender. E a coisa vai rolar sozinha. O Monetize também funciona mais ou menos da mesma maneira. Então, eu, através de falar bem de alguém, eu passo a ser um afiliado, e toda vez que essa pessoa, para quem eu falei bem, compra através do meu link, eu ganho dinheiro. E tem gente que vive, muita gente que vive disso. Muita gente que vive disso. Tem muita gente que vive do treinamento que monta, e tem gente que vive do treinamento que o outro montou e que está quente, que está pegando fogo nas diversas plataformas de afiliados, nas redes de afiliados. Então, esses são caminhos. Existem outras estratégias que a gente pode fazer.
E assim, para monetizar um curso, eu estava falando sobre como treinar a pessoa para comprar de mim. Você pode ter ofertas gratuitas, você pode ter momentos gratuitos. Não tem nenhum problema, isso é maravilhoso. Você pode ter momentos muito baratinhos. Aí a gente fala disso, a gente chama de funil, né? Então, esse momento, as pessoas vão estar ali e eu vou começar a treinar essas pessoas para que elas possam ir para um outro estágio do meu funil, em que eu possa vender mais caro. E eu posso levar isso a um ponto em que eu venda muito caro, porque o que eu entrego é muito poderoso. E eu não tenho medo de vender caro, nem tenho medo de dizer que é poderoso, porque eu sei que é, eu passei a acreditar nisso. Então, é aí que eu consigo monetizar e fazer a diferença com o treinamento que eu vendo de alguma forma. Vamos lá caminhar mais um pouquinho. Pessoal, vou chegar no final aqui, né? Tinha mais algumas coisas, mas a gente vai ter outras oportunidades de continuar nesse tema. Ele talvez não seja o tema que eu mais goste, mas vocês estão vendo essa imagem aí agora, minha carinha aí falando no microfone, né, fazendo um podcast. Essa blusa aí é a blusa da Grifinória. É a blusa da Grifinória. Alguém poderia ler esse texto para mim? Alguém poderia abrir o microfone e ler o texto? Alguém me ajuda? Leio. Imagine acordar feliz, sabendo que você muda vidas e é bem pago por isso. Ser um treinador incrível começa com valorizar seu trabalho e comunicar-se como Simon Sinek e Tony Robbins. Aprenda constantemente, como Michelle Obama sugere, e diversifique seus serviços com cursos online e workshops. Construa uma rede como Oprah, inspire seus alunos como Márcio Serbella. Sonhe grande e acredite em seu poder. Seja flexível e mostre resultados claros do seu treinamento. Lembre-se, treinar pessoas é uma mistura de paixão, inovação e muito network. Então, prepare-se para inspirar, motivar e ser recompensado por isso. Seu impacto é imenso e seu valor inestimável. Seja ousado e transforme vidas, tudo enquanto se diverte e é bem remunerado. Viva fora do normal e aproveite a jornada para o sucesso financeiro. Márcio Serbella. É isso aí, pessoal. Obrigado. Eu não sei se essa fala faz sentido para vocês, mas faz todo sentido para mim. Obrigado, sou Márcio Serbella, né, da EMEC, Educação Empreendedora. O endereço do nosso site tem vários links, vários artigos, brincando com esses temas. Tem um podcast chamado Coaching da Criatividade, em que eu brinco com várias coisas como essa que a gente falou aqui. Tem 100 episódios, o 101 vai chegar aí num momento especial, no dia do meu aniversário. Então, assim, fiquem à vontade para escutar e para participar desse mundo junto comigo. Obrigado. E se alguém quiser falar, comentar alguma coisa, fica à vontade. Fazer alguma pergunta também. Eu queria agradecer pela sua palestra, pelo seu conhecimento, por essa sua cara que nos inspira só de olhar, porque a gente realmente vê nos seus olhos, né, essa paixão. Então, com certeza, um dia eu quero fazer um treinamento com você. Vou participar desse treinamento. Opa, viu? Já treinei alguém. Com certeza. A gente teve poucas, né, vamos dizer, oportunidades, né, de se conhecer, mas eu acho que esse grupo, né, que engajou nesse propósito que nós estamos, é um grupo muito especial. E, lógico, estou me incluindo também, né? É claro que tem não, que mas incluir. sério, gente. Você acredita nisso? Não acredita, Luciana? É sobre isso que a gente está falando. É porque você acredita que você pode fazer a diferença. É por isso que a gente está aqui. Senão, não estaríamos. Exatamente. É isso. Porque, olha, para vocês verem, é um grupo enorme de consultores, de 100 e tantos, ainda tem aquele outro lá, quer dizer, tem mais 2, pelo menos que eu estou, e que ninguém fala nada, ninguém nem parabeniza a iniciativa. E aí, não é? Aí, de 100 e tantos, só a gente, agora, tomara Deus,